Existem alguns assuntos em que os juízes não sabem nada ou quase nada. E isso não é uma coisa que é espetacular, que é de outro planeta ou que é fora desse mundo. Isso é o comum, porque o juiz, ele só tem a obrigação de saber de direito. Então, quando a gente tem matérias que extrapolam o direito, que ultrapassam as competências das partes, e quando eu digo das partes, não é só o juiz, é o juiz, os advogados, os promotores, os defensores públicos. Nós, profissionais do direito, enquanto atuação judicial, enquanto exercemos esse papel, nós só temos uma obrigação, de saber direitos. Agora, em outras matérias, como engenharia, microbiologia, veterinária, grafotécnica, medicina, nada disso é obrigação do juiz saber. E aí, algumas decisões, elas causam algum tipo de revolta, como se fosse obrigação do juiz saber. E geralmente quem se revolta com essas coisas são pessoas que não têm noção ou discernimento do próprio processo civil. E aí a gente vê até muitos juristas entrando em atrito com alguns tipos de decisão, como se fosse obrigação do juiz saber, quando na verdade o juiz só está acompanhando a pessoa que fez aquele relatório para ele, que é o perito nomeado pelo juiz, o perito judicial. Aqui a gente tem uma figura muito importante. O perito judicial, ele não é em si um servidor. Ele não é em si uma figura que está ali servindo ao Estado concursado. Ele é uma figura nomeada, ou seja, ele é como se fosse um consultor externo que se inscreve nos quadros dos tribunais para que ele possa prestar auxílio ao juiz nas matérias que ele não entende. Então, quando você tem uma perícia de grafotécnica, por exemplo, que é discutido uma assinatura ou um contrato, o juiz ele não entende se uma assinatura é verdadeira ou falsa, então ele chama um perito grafotécnico. Quando você tem uma perícia para examinar a estrutura de um prédio, o juiz não entende se a estrutura está condenada ou se não está, então ele vai chamar um perito engenheiro civil, perito em engenharia civil. Se você tem um caso que envolve algum tipo de doença, o perito não entende de medicina, então ele vai chamar um perito médico, a depender da especialidade dele. Então, a gente tem essa forma de consultoria externa, que é um apoio que um profissional de uma área diferente dá para o juiz. E como o juiz não tem noção, assim, ele pode até ter em razão de alguns casos que ele já tenha pegado de modo similar. Mas como em geral, por se tratar de Código Civil, que abrange uma gama de possibilidades, ele na maioria dos casos não vai ter noção do que o perito está falando. Ele vai ler os argumentos trazidos pelo perito e vai acatar aquilo ali como se fosse verdade. É por isso que a figura do assistente técnico ele exerce um papel fundamental em alguns processos que tem perícia, porque não necessariamente as partes têm que acatar o que o perito do juízo falou, porque o perito do juízo ele também pode falhar, ele também pode errar, ele também pode fazer um trabalho ruim. Então, eu trouxe aqui um ponto para demonstrar que o juiz nem sempre entende a respeito do tema que é tratado, mas, de maneira alguma, isso é negativo. Isso não é diminuindo a atuação ou o trabalho do juiz. Isso é só demonstrando que o juiz precisa de um perito, assim como as partes, tanto o acusador, né, o autor, como o réu ou o acusado, tanto o juiz precisa, quanto as partes também precisam. Só que as partes não podem nomear pelo Estado, as partes precisam contratar um perito particular. Então, olha só essa decisão. Esse processo aqui, ele é a respeito de um contrato em que se afirma fraudes, em que a parte, né, pessoa idosa, aposentada, não reconhece alguns descontos que vem recebendo em sua aposentadoria. Aí olha só o que a juíza desse caso falou, não sei se vai dar para ver aqui, mas ela diz assim, ó, as partes divergem sobre a legitimidade das contratações, ou seja, a parte autora, né, essa pessoa idosa, ela entrou com um processo e disse que não reconhece aquela contratação. O banco apresentou alguns documentos, né, extratos bancários, dizendo que ela recebeu esse dinheiro e sacou esse dinheiro. E aí, a juíza, né, pede para especificar se são só aqueles contratos que foram discutidos ou se tem algum adicional. E aqui, ó, essa parte aqui que é interessante. Por fim, aí que tem um despachozinho completo, né?
Aí essa última parte que é o que interessa aqui pra gente nesse vídeo, além desse preâmbulo. Por fim, a parte autora deverá informar se reconhece sua assinatura nos contratos. E aqui é uma parte que eu apresentei uma resposta um pouco mais completa. Por quê? A parte reconhecer ou não a própria assinatura em um contrato não torna aquele contrato válido. Por quê? Pode ser que se utilize uma assinatura original, se retire de um documento verdadeiro e se transporte aquela assinatura para um documento falso. Hoje em dia, a gente tem diversas formas de fazer isso através de programas na internet. E a gente tem diversas formas de encontrar as falhas que esses programas deixam. Então, a gente precisa ter acesso aos documentos. Esses contratos não foram juntados nesse processo, juntou-se apenas os extratos bancários. Aí é que eu vou ler a resposta que eu dei para o juiz, para a juíza, né, sobre esse reconhecimento. Esclarece ao juízo que o ato de um documento ser falso não necessariamente indica uma assinatura irreconhecível. Isso porque o falsário, ao criar um novo documento de empréstimo nato digital, que é um contrato digital com assinatura também digital, via tablet ou software, se utiliza de um documento anterior que já tenha em sua posse, recortando a assinatura original e colando no documento inventado. Ou seja, quando ocorre essa modalidade de fraudes em bancos, geralmente ocorre pelas empresas que têm possibilidade nos correspondentes bancários ou dentro do próprio banco por funcionários. Então, essas duas vertentes é possível de acontecer porque ele já tem contratos anteriores assinados pelaquela pessoa. Então, o único trabalho que essa pessoa vai ter é recortar a assinatura do contrato anterior e colar no outro contrato. Só que quando é feito esse recorte digital, o documento ele fica com uma assinatura eletrônica diferente. Então a gente consegue detectar quando o contrato ele é nato digital e quando ele tem a inserção de alguma coisa que não deveria estar ali. E no caso, a gente tem alguns softwares também que a gente consegue diferenciar as camadas do documento. Então, quando um documento ele é feito todo digital, ele tem uma camada. Quando ele é feito digitalmente e alguma coisa é inserida por cima, ele tem outras camadas. E cada camada dessa gera um código diferente e a gente consegue ver tudo isso. E aí, quando eu coloco isso, que ele se utiliza de um documento anterior que já tem em sua posse, é justamente porque essas pessoas já têm algum tipo de acesso anterior a um contrato que a pessoa tenha de fato assinado. Então a pessoa contrai um empréstimo, de fato assina, e aí pouco tempo depois começa a receber um segundo empréstimo, que não assinou. Foi utilizado os dados anteriores e contratado um novo empréstimo. E esses valores seguintes foram desviados para uma outra conta. E aqui eu coloco, sendo assim, o simples ato de a autora não reconhecer o empréstimo com assinatura sendo assim, o simples ato de a autora não reconhecer o empréstimo com assinatura reconhecível ou não, não invalida a alegação de falsidade, já que uma assinatura verdadeira pode ser colada no documento falso. Então, aqui indifere se ela vai reconhecer a assinatura dela ou não. Porque eu tenho a minha assinatura e eu sei como ela é. Eu vou olhar um contrato, eu vi que aquela assinatura é minha, não necessariamente o fato da minha assinatura estar naquele contrato significa que fui eu que assinei. Porque existem outras possibilidades da minha assinatura estar naquele contrato. E aí é feito o exame grafotécnico para saber se aquela assinatura foi de fato lançada por mim ou se ela foi sobreposta, se ela foi feita por decalque, se ela foi inserida. Então existem diversas formas de a sua assinatura ir parar em um contrato. Uma delas é você mesmo colocar e outras diversas é um terceiro colocar de diversas formas fraudulentas. E aqui eu continuo. Notadamente, o documento que a autora tem em sua posse e anexou em juízo é uma impressão de um documento digital, o que por si só impossibilita a obtenção dos códigos reais e código hash, que é o registro único de dados dos documentos digitais para verificação de autenticidade. Para eventual perícia grafotécnica em software utilizado pelos peritos como o Peritus, a juntada dos documentos originais e seu log completo é a medida que se impõe para a obtenção da verdade. Então aqui o que eu estou dizendo é o seguinte, quando a parte percebeu que
haviam descontos acontecendo na sua aposentadoria, ela foi até o banco. Quando ela foi até o banco, por diversas vezes, pedir esses contratos e diversas vezes lhe foram negados, quando ela de fato conseguiu, o documento que ela recebeu não foi o documento original. Ela recebeu uma cópia impressa do documento original. Então, com essa cópia impressa, parece ser a assinatura dela. Porém, ela não reconhece o documento, ela não reconhece o contrato. Então, uma assinatura parecida com a dela não significa que foi aposta por ela. Então, o próximo passo é receber o contrato original. Se esse contrato é nato digital, ele tem uma cópia no servidor do banco. O banco tem a obrigação de juntar ele na justiça. Se fosse um contrato físico, o banco tem a obrigação de acautelar esse contrato no tribunal, para que as partes tenham acesso, para que as partes possam examinar esse documento, para que as partes possam afirmar que esse documento é falso, periciá-lo e apresentar as provas de que ele é falso. Então, aqui a gente desce, dos contratos impugnados. A autora é pessoa leiga com baixa escolaridade e condição de vida humilde. Basta que Vossa Excelência... essa aqui é a parte... Posso falar? Fala da parte dos contratos indevidos. Essas partes aqui eu já não estou mais falando exatamente da assinatura em si, né? Já vou falando do caso específico. O foco aqui não é falar do caso específico, é falar da parte da perícia grafotécnica, não da parte da advocacia. Então, quando a gente tem esse tipo de movimento, a gente percebe o quanto o Código Civil ele foi sábio em dar essa possibilidade para as partes, em permitir que o juiz ele não se baseie apenas nos elementos de sua própria convicção, permitir que o juiz ele permita, possibilite a busca pela verdade. E a busca pela verdade ele passa por uma pessoa imparcial. O juiz é imparcial e o perito designado pelo juízo também é imparcial. Então, aqui a gente tem essa constatação que o juiz não sabe tudo, é possível que ele saiba até menos que você sobre um assunto específico. E isso não é ruim, porque ele sabe muito mais que você num assunto específico, que é a justiça. Mas ele vai saber muito menos em engenharia civil, em perícia grafotécnica, em medicina, em biomedicina, em veterinária. Então, aqui a gente tem um ponto muito positivo no nosso Código de Processo Civil, que é possibilitar que tanto o juiz quanto as partes se utilizem do conhecimento, da expertise de profissionais de outras profissões para que a gente possa resolver litígios judiciais.